Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Já deixa o seu like que hoje é dia de Corinthians pela Conmebol Libertadores. Então já sabe, dia de Corinthians também é dia de live lá no Instagram, @John do Timão, tá? Então já conto aí com a participação de todos. Acabou a partida, o John entra ao vivo lá no Instagram. Já deixo o link aqui pra vocês no meu Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Todas as redes sociais estão aqui na descrição pra vocês, família. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como é dia de Libertadores e de Conmebol Sul-Americana, já deixo aqui para vocês a dica, tá? O aplicativo OneFootball, vou deixar o QR Code na tela. Aplicativo completíssimo, você tem aí as notificações em tempo real dos jogos, acompanha as notícias, vídeos, estatísticas, jogos ao vivo, conteúdos exclusivos e muito mais, rapaziada. O OneFootball, tá? Tem a Conmebol Libertadores e a Conmebol Sul-Americana com os lances ao vivo e ao final das partidas temos os melhores momentos, tá? Brasileirão, Série A e Série B, também temos os melhores momentos aí após as partidas. Champions League, temos a final aí no dia 10, tá? No sábado. Todas as atualizações de Copa do Brasil e também o mercado de transferências do futebol europeu. Rapaziada, pô, John, o jogo hoje vai ser na TV fechada e tal, o jogo do Corinthians às 19 horas. Então, pô, não vai conseguir assistir o jogo? Baixa o OneFootball e fique por dentro de todas as atualizações. Certo, família? Tem aqui também o link na descrição do vídeo, família. Bom, e como eu falei, o Corinthians entra em campo às 19 horas, tá? Para enfrentar aí o Independiente del Valle, lá em Quito, no Equador. Um jogo extremamente importante para nossa equipe. Por quê? O líder do grupo é o Argentino Júnior com 8 pontos. O Del Valle está com 6, Corinthians e Liverpool com 4 pontos. Se o Corinthians vencer esse jogo, o Corinthians vai a 7, já ultrapassa o Del Valle. E aí o Corinthians decide em casa contra o Liverpool do Uruguai, que foi o único time que a gente venceu nessa Libertadores. A gente venceu na estreia, fora de casa, por 3-0. Então, qual que é a conta? Venceu o Del Valle, a gente decide com mais tranquilidade em casa contra o Liverpool. É a lógica, certo? É a lógica para nossa equipe. Mas é um jogo extremamente complicado. Em Quito nós temos a altitude, tá? O fator da altitude vai atrapalhar aí a nossa equipe, a gente já sabe disso, tá? Já é de conhecimento aí da nossa equipe. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, os 3 zagueiros. Aí vem os alas Bidu e Fagner, os volantes Fausto Vera e Maicon, o armador o Renato Augusto e o ataque com o Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? Então mantendo aí o 3-5-2, do Vanderlei Luxemburgo, certo? Uma formação aí que deu certo em algumas partidas, como o jogo principalmente contra o Atlético Mineiro. Já no jogo contra o América, não deu certo. O time não criou jogadas. E aí o que a gente espera para hoje? O Renato Augusto ativo em campo. Renato Augusto funcionando, fazendo a bola girar, tá? A transmissão da partida é apenas pelo Paramount Plus, certo? Então, você que não tem acesso ao Paramount Plus, acompanhe pelo OneFootball, o aplicativo, que o link para o download está aqui na descrição para vocês. Certo, família? Já quero saber aí o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Independiente del Valle e Corinthians. Pô, uma decisão antecipada para o Coringão, tá? Dentro da Conmebol Libertadores. Tô com a expectativa positiva, tá? Eu acho que o nosso elenco, depois da derrota pro América, entendeu que, pô, tem que virar a chave. A Libertadores é fase de grupos, uma vitória nos recoloca em disputa, tá? Por uma vaga no mata-mata. E aí eles sabem a necessidade da nossa equipe. Qual que é o problema? O nosso time fora de casa com o Vanderlei Luxemburgo não fez gol ainda, tá? Então é um desafio para os atletas, para o Luxemburgo, e a torcida vai apoiar do início ao fim, rapaziada. Comentem aí o palpite de vocês.
Bom, outra novidade positiva, tá? Foi o sorteio aí dos confrontos da Copa do Brasil, tá? Quartas de final, certo? O Corinthians enfrenta o América Mineiro, tá? Vou até pedir para o editor colocar o chaveamento pra gente. Corinthians e América Mineiro. Do mesmo lado teremos Palmeiras e São Paulo. Então, Corinthians avançando do América, certo? Enfrenta o vencedor de São Paulo ou Palmeiras, tá? Do outro lado, Grêmio e Bahia, tá? E Flamengo e Atlético Paranaense. O Corinthians só enfrentaria Grêmio, Bahia, Flamengo ou Atlético Paranaense no eventual final, tá? O chaveamento já está definido. Outro ponto importante, o Corinthians decide em casa, tá? A decisão aí do confronto vai ser em casa. O primeiro jogo no Independência, o jogo de volta em casa na Neoquímica Arena. Pô, a primeira reação da torcida foi muito positiva. Pegamos o América Mineiro, um dos times mais fracos aí desse chaveamento. Na minha opinião, era o Bahia e o América Mineiro. E aí veio o torcedor mandar pra mim, pô, mas tem que ver que a gente perdeu pro América no Brasileirão. Ok, é um fato, o Corinthians perdeu pro América Mineiro. Mas, caso o Corinthians seja eliminado pelo América Mineiro na Copa do Brasil, é um vexame. Vai ser um vexame, tá? Corinthians é extremamente favorito e não tem conversa. Ah, mas a gente perdeu para eles no Brasileirão. Ah, a gente foi eliminado para eles em 2020 na Copa do Brasil. Ok, foi um vexame. Se o Corinthians for eliminado pro América, é um vexame. Não tem conversa. Não tem essa de que, no Brasileirão, não tem conversa. Corinthians e América Mineiro não sentam na mesma mesa de grandeza de clubes. Ou seja, o Corinthians tem a obrigatoriedade de eliminar o América. Se não eliminar, é um vexame, tá? Então, por isso que a gente tem que entrar com toda a seriedade, com toda a concentração para fazermos o resultado fora de casa, garantirmos em casa e pensarmos aí depois na semifinal da Copa do Brasil, porque é uma competição extremamente rentável, tá? A gente viu isso no ano passado, gostaríamos de ter sido campeões, né? De termos conquistado aí essa competição, mas o foco agora é 2023. Tomara que o Corinthians consiga, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, o que acharam do adversário do Corinthians e do chaveamento da Copa do Brasil. Bom, informação importante, tá, dos bastidores aí da nossa diretoria, o Herói Vicente, que a princípio era o diretor jurídico, tá, da equipe do Corinthians, pediu demissão, tá? Ele veio, comunicou aí, ele era o diretor jurídico, cuidava toda essa parte burocrática aí, parte das leis, acordos e tudo mais, era com o Herói Vicente. Tudo que acontecia envolvendo o Corinthians era com o Herói Vicente, ele era o responsável, tá? E agora, não temos um nome ainda, tá? O Duílio, junto com o restante da diretoria, estão debatendo aí alguns nomes, tá? Para ver quem que vai assumir aí essa parte jurídica do clube. Mas o Herói Vicente pediu essa demissão. Segundo informações, segundo fontes, tá? Por conta também da indefinição da chapa do Duílio, questões políticas que acabaram influenciando nessa decisão do Herói Vicente. Tá? Ele é um cara que ele era de uma chapa de oposição do Duílio, a chapa foi eleita, o Duílio o convidou para fazer parte aí da diretoria, ele aceitou, ficou aí praticamente 2 anos e meio, né? Praticamente aí 2 anos e meio, e aí agora pediu demissão, falou que existe muita indefinição sobre o nome da situação da chapa do Duílio, tá? O André Negão ainda não se colocou como candidato. Não lançou a candidatura oficial. Só o Augusto Melo que lançou oficialmente. Os outros estão quietos. Ronaldo Giovanelli postou a arte dele, depois apagou. O André Negão só fala nos bastidores. Ninguém oficialmente se colocou à disposição como candidato à presidência. E aí o Herói Vicente, por conta não só dessas indefinições, mas por não concordar com algumas situações da gestão do Duílio, da chapa Renovação e Transparência, pediu essa demissão. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Alessandro, nosso diretor de futebol, né, nosso gerente de futebol, já que ele ocupa o cargo do Roberto de Andrade e o dele, né? O Alessandro ficou como um faz-tudo aí na equipe do Corinthians, já que o Roberto de Andrade pulou do barco. A primeira
o primeiro assunto que o Alessandro tratou foi sobre o Júnior Moraes. Ele falou o seguinte: minha manifestação, tá, por ter chamado aí o Júnior Moraes de covarde e mentiroso, pediu desculpas à torcida pela contratação do Júnior Moraes. O Alessandro falou: minha manifestação foi em razão de 3 reuniões que eu tive com o atleta para o encaminhamento de uma rescisão em consenso, tá? Então o Alessandro fez 3 reuniões com ele para fazer um acordo, mostrando que ele tinha uma grandeza para sair pelas portas da frente do clube, mesmo sem entregar aquilo que esperávamos. Distante do que ele vinha conversando pessoalmente, ele ingressou com uma ação trabalhista pedindo sigilo nessa ação que o juiz não atendeu e publicou. Ou seja, o Júnior Moraes fez 3 reuniões com o Alessandro, estava fechando um acordo para rescisão, amigável, um acordo bacana. Ele sai pela porta da frente, ó, o Júnior Moraes rescindiu, tá beleza, o Corinthians não deve nada. Ele foi, entrou na justiça, não falou nada e pediu sigilo pro juiz. Só que o juiz não atendeu. E aí publicou, e aí o Corinthians ficou sabendo. Por isso que o Alessandro deu a resposta. Pô, eu fiz 3 reuniões com o cara, tudo bacana, pra ajudar o jogador, e o cara vai e entra na justiça pelas costas do clube. Tá? Então, o Alessandro ainda completou, né? Falou, ó, de dias que eu vinha conversando com ele, me deparei com um processo. É um assunto que segue sendo tratado pelo futebol e pelo jurídico, mas que foi extremamente decepcionante, tá? Então, aí a explicação, tá, do Alessandro sobre a situação do Júnior Moraes. Quanto a negociações, contratações, tá? O Alessandro falou, ó, estamos negociando com o Matias Rojas, tá? A negociação que a gente falou que já fechamos, tá? Vai ser anunciado aí em julho. E aí ele falou, ó, entendemos que um zagueiro seja importante, pois temos 4 no elenco. Temos uma jornada longa, tá? E 4 zagueiros não é algo tão simples. Eles têm segurado a onda em muito. Faço elogios ao departamento médico e fisioterapia, tá? Mas entendemos que um zagueiro é importante. Cabe a possibilidade também de um volante, seja primeiro ou segundo, tá? E aí falou, nós temos uma grande expectativa nos nossos atletas jovens. Roger e Yuri atuam bastante, acreditamos em Giovani, Wesley, Pedro e Biro. São promissores e qualificados, queremos qualificar o nosso elenco sem fechar a porta para os atletas jovens. Pô, vendo o Alessandro falando assim, até me comove. Caramba, temos um gestor, temos alguém que está entendendo a situação do time, só que na prática a gente sabe que não é isso que acontece. A gente já viu aí como que é o modelo de trabalho do Willi e do Alessandro, tá? É muito discurso, muita coisa boa para mídia. Na hora do vamos ver, na hora da montagem do planejamento, na hora de colocar a mão na massa, sai pouca coisa, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, família, sobre essa declaração aí do Alessandro. Primeiro, explanando a situação do Júnior Moraes, das reuniões, e aí ele entrou na justiça sem falar com o clube, meio que pelas costas aí do Alessandro, né? Uma traição, tá? E por fim, essa questão das contratações. Além do Matias Rojas, ele ressaltou a busca por um zagueiro e por um volante, seja primeiro ou segundo. Quero indicações de vocês. Vocês fossem o Alessandro, quem vocês contratariam para zagueiro, tá? E para volante para nossa equipe, família? Bom, e por fim, tá, o Alessandro comentou sobre o Soteldo. O pessoal aproveitou aí que o Alessandro estava no sorteio da Copa do Brasil e falou, ó, o assunto está em alta, já rodou aí que o Corinthians teve um primeiro contato com o staff do Soteldo. E aí? E o Soteldo tem chances de jogar no Corinthians? Como que tá a situação? O Alessandro foi bem direto, respondeu rapidinho para não se envolver em polêmicas. Falou o seguinte, ó, é um excelente jogador, mas é do Santos. O jogador está emprestado ao Santos até o fim do mês. O Santos, caso queira continuar com o atleta, tem que pagar o valor que foi estipulado pelo Tigres, tá? Quase 20 milhões de reais. E o Corinthians já está de olho. Se o Santos der aquela patinada, não sei, não vi, o Corinthians vai atravessar e vai buscar essa negociação com o Soteldo. É um dos principais nomes aí que a nossa diretoria avalia para o segundo semestre. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Será que o Alessandro vai buscar ou essa declaração dele falar, pô, é um excelente jogador, mas é do Santos, já tira as chances do Corinthians de contratação?
Bom, já aproveito aqui para apresentar para vocês também nosso outro patrocinador, né? Nosso outro parceiro aí, a 1xBet, tá? Fechado aí com clubes do mundo inteiro, Chelsea, Barcelona, Liverpool. Esse Chelsea aqui que eu já falei para vocês, né? Que tomou o gol do Guerreiro lá na final do Mundial em 2012, família. Vou deixar o cupom para vocês, tá? Da 1xBet aqui no comentário fixado. Cliquem no link, coloquem o cupom do John e ganhem 100% de bônus até R$ 1.200. Hoje temos jogos importantíssimos da Conmebol Libertadores, tá? Argentino Júnior e Liverpool, tá? Do grupo do Corinthians, 1.3 para a vitória do Argentino Júnior, 5.4 para o empate e 9.4 para a vitória do Liverpool, tá? Del Valle Corinthians, 3.7 para o empate e 4.9 para a vitória do Coringão. Colocou R$10 na vitória do Corinthians, a gente venceu, você ganha R$49, tá? Numa valorização excelente, família. River Plate Fluminense, tá? 1.7 para a vitória do River, 3.8 para o empate e 4.2 para a vitória do Fluminense hoje na Libertadores, família. Então aproveitem, o cupom do John está aqui no comentário fixado. E vamos para cima, rapaziada. A última novidade também de mercado da bola. Depois que o Corinthians teve esse contato com o Al Hilal pediu 5 milhões de dólares, o Corinthians tinha oferecido 3, então deu uma esfriada na negociação. Nossa diretoria já busca outros nomes no mercado, tá? Falaram aí do Redondo, que é um volante do Argentino Júnior, de muita qualidade, 20 anos, mas só uma sugestão que trouxeram aí para nossa diretoria. E o nome que está sendo avaliado nesse momento é o do Matheus Henrique, volante que atua na Sassuolo, ex-Grêmio, tá? Ex-volante do Grêmio, atua aí na Sassuolo. Fui até pesquisar, tá? O currículo dele. Ele surgiu da base do São Caetano, tá? E aí foi pro Grêmio. Começou ali no Grêmio, fez alguns jogos importantes, né? Na época que o Grêmio tinha acabado de ser campeão da Libertadores, estava com um time bacana, né? Com o Renato Gaúcho e tudo mais, tá? Então o Matheus Henrique teve um destaque ali, era meio que substituto do Arthur, que depois foi para a Europa, também não deu certo. Em 2022, 2021-22 foi vendido para Sassuolo, tá? Um clube aí da Itália. Nesse momento, o Matheus Henrique tem 25 anos, tá? Dos títulos dele aí, 4 campeonatos gaúchos, tá? Também foi campeão aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 com a seleção brasileira. Então tava ali numa geração vencedora, né? Chegou a participar também da seleção principal, tá? Mas não teve a sequência esperada. Nem na seleção, nem no Sassuolo. Ele foi pro mercado europeu, a gente falou, pô, o cara vai deslanchar, vai jogar muita bola. E não é o que tá acontecendo. Tá? Não é o que está acontecendo. Não teve o retorno esperado e aí nesse momento a Sassuolo pede 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Para um jogador de 25 anos é um valor bacana. 32 milhões, 50% dos direitos, poderia até pegar uma porcentagem maior. O problema é gastar esse valor num jogador que a gente não tem a garantia de que vai chegar e vai resolver o nosso problema é a grande questão. A gente não tem a garantia que o Matheus Henrique vai chegar aqui e vai ser o volante que a gente espera, tá? Fazendo uma dupla, por exemplo, com o Fausto Vera, jogar ali com o Maicon, Fausto e o Renato Augusto à frente, tá? A chegada do Matias Rojas também. Eu vi os comentários, tá? Da torcida do Corinthians, muita gente falando, pô, é um excelente jogador, John. Outros falando que ele é palmeirense, que ele já tinha dado uma declaração que era palmeirense, tá? Eu particularmente não sabia disso. Muita gente criticando também as atuações dele no futebol europeu, tá? Pela equipe da Sassuolo. Então, assim, não é unanimidade, tá? É um cara jovem, é um cara com um potencial enorme, mas não é unanimidade de contratação para nossa equipe. Eu, particularmente, não sou fã do Matheus Henrique, tá? Não acho que seja o principal nome para o Corinthians contratar nessa janela do meio do ano, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Você aí, contrataria o Matheus Henrique para ser volante do Corinthians aí na sequência da temporada de 2023? Comente aí embaixo, família. Lembrando que hoje, após o jogo entre Del Valle e Corinthians, eu entro ao vivo lá no Instagram. Vamos pra cima, um forte abraço e vai Corinthians!